O grande mandamento. O grande mandamento. Um mandamento, ele é uma ordem. Mandamento não é uma sugestão. Uma sugestão você pode obedecer, seguir ou não. Um mandamento, ele não é um conselho. Quando alguém diz, olha, eu te aconselho a fazer isso, você pode escolher se faz ou... Mas quando um superior diz, eu estou mandando que se faça isso, ele quer dizer que nós não temos escolha. Não temos escolha. E aqui o título é O Grande Mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Olha a pergunta. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Na lei de Moisés. Essa era a lei, a regra. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amar. Muitos falam assim: o amor é um sentimento. Vamos entender o amor? Porque o nosso português, ele é muito pobre para poder traduzir o que a palavra de Deus quer dizer. A palavra que nós conhecemos como amor, apenas amor, foi traduzida como amor. Nos registros antigos das Sagradas Escrituras, não se utilizou essa palavra. Na Grécia Antiga, havia três palavras, ou há três palavras, que também se referem ao amor. Mas cada palavra dá um sentido para o amor. Então, a gente pode definir três tipos de amor. Um deles é conhecido como filia, F-H-I-L-I-A, filia. No grego, significa o amor que um pai tem pelo filho, que a mãe tem pela filha, o amor fraternal, o amor da família, o amor que um amigo pode ter pelo outro, que uma amiga pode ter pela outra. Fraternidade. Era chamado filia. O segundo nome, a segunda palavra, que também é traduzida por amor, era chamado de eros. Eros se refere ao amor romântico.
O amor do namorado pela namorada, do marido pela esposa. Até a palavra erótico é derivada da palavra eros, que significa o amor, mas o amor do homem pela mulher. E existe uma terceira palavra, que é a que foi usada na Bíblia, para descrever o amor de Deus, e esse amor que nós estamos lendo aqui. No grego, essa palavra era ágape. Quando foi traduzido para o latim, agape. Agape é a palavra que foi traduzida como o amor de Deus. O agape não é um amor, afeição. Amar a Deus ou sentir afeição por Deus, sentir carinho por Deus, não. O agape não é o amor que se sente, é o amor que se pratica. Presta atenção, o amor que a Bíblia nos ensina não é o amor que se sente, mas é o amor que se pratica. Não é um amor que você simplesmente tem, mas é um amor que você escolhe. Você escolhe amar. Você decide praticar o amor. Que amor é esse? O amor serviço. Então, quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus, quando ele fala aqui, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, você pode compreender: servirás a Ele, te entregarás a Ele, te doarás a Ele, com todo o seu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a sua vontade, se entregarás, se doarás a Ele. E logo ele diz que o segundo mandamento, que não é menos importante, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo não é ficar abraçando o próximo, não é ficar fazendo carinho no próximo, ficar mimando o próximo, não é passar a mão na cabeça das coisas erradas, não. Amar o próximo é você se doar, é você servir o próximo. Muitos confundem o amor da Bíblia com os amores sentimentos. Então, o amor que a gente tem pelo nosso pai é um sentimento. E você vai entender que sentimento, você não tem muitas vezes controle sobre ele. Você não tem controle sobre o amor sentimento. Quando você se apaixona por alguém, quando você ama teu pai, a tua mãe, você não tem controle sobre isso. Simplesmente isso nasce em você, é um sentimento. Agora, para o amor ser um mandamento, ele diz, um grande mandamento. O grande mandamento é esse: amarás. Peraí, como é que ele me manda amar? Se o amor é um sentimento, então ele não pode ser obrigado, não pode ser mandado. É porque esse amor não se trata de um sentimento. Esse amor se trata de atitude. A atitude que você tem com relação a Deus e a atitude que você tem com relação ao teu próximo. A atitude que você tem com relação à tua fé, à vida eterna. Esse é o amor que se manda. E você vê que interessante que esse é o amor da lei. Esse não é ainda o amor da graça. Quando nós falamos
a respeito do dízimo, quando nós falamos a respeito de coisas do Antigo Testamento, muitas pessoas falam assim: não, mas isso é da época da lei. Então na lei tudo era muito mais rígido, tudo era muito mais duro. Nós vivemos na era da graça, e na era da graça é tudo muito mais tranquilo. Nem tanto. Porque logo depois o Senhor Jesus veio com um novo mandamento, já na era da graça. Abre no livro de João, capítulo 13. Vamos ver qual é o novo mandamento. João capítulo 13, versículo 34. A partir do 31, você vê o título aqui, olha. O novo mandamento. A gente leu agora o quê? O grande, agora é o novo mandamento. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou. Novo, isso aqui é na graça, na graça. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Espera aí, no grande mandamento da lei, ele dizia: amarás ao teu próximo como? Ou seja, você vai servir ao seu próximo e você vai tomar como referência você mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, ou seja, você, na lei, seria a referência. Aquilo que você não quer para você, não faça para o teu próximo. O mal que você não quer para você, não faça, não cometa contra o seu próximo. Esse é o amor na era da lei. Quando nós seríamos a referência. Na graça, que deveria ser mais tranquilo, como as pessoas costumam dizer, o evangelho da graça, ele diz: olha, eu trago para vocês um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu. Ou seja, você já não é mais a referência. No novo mandamento, você não é mais a referência. Eu não sou mais a referência para o amor. No novo mandamento, a referência é o próprio Deus. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu. E como é que Ele nos amou? Como é que Ele nos serviu? Como é que Ele fez para provar que Ele nos amava? Abre lá em João capítulo 3. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ele fez o quê? Ele deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Peraí, aí você volta lá
em João 13, 34, onde ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como ele nos amou? Colocando a sua vida em troca da nossa. Amar como a ti mesmo é uma coisa. Eu não quero que doa em você, porque eu não quero que doa em mim. Já no amor de Jesus, é o seguinte: vai doer em mim para que não doa em você. No amor que Jesus ensinou, quando ele fala que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, ele quer dizer, eu sou a referência. É você se doar, é você pôr a sua vida no lugar daquele que está no vício, aquele que está no hospital morrendo com câncer, aquele que está desesperado, aquele que está desenganado pela medicina, aquele que não tem mais esperança. Que não é apenas você chegar na igreja e dar uma oferta e dizer, bom, eu dou a minha oferta, agora os pastores e bispos que se virem. Não, é você também sujar as mãos. É você entrar na lama onde o povo está, onde as pessoas estão. Está todo mundo na lama, eu vou entrar na lama também, para tirar eles da lama. Amar aos outros como Jesus te amou, é você ser capaz de dar a sua vida para resgatar aquela pessoa. Mas o que acontece? Todo mundo fala, eu amo o próximo, eu amo o próximo, eu amo o próximo. Como se vai cobrar da pessoa que ela ponha a sua vida pela vida do seu próximo, se ela não consegue às vezes nem pôr um pouco do seu tempo? Às vezes a pessoa não consegue separar um tempo na semana para falar de Jesus para alguém. Então será que ela está amando como Jesus nos amou? Porque Jesus nos amou de tal modo que Ele deu a sua vida por nós. Então, amar ao próximo como Ele nos amou, é isso. É você se entregar. O amor de Deus é uma decisão. Você decide amar. Você escolhe amar. É uma escolha. E esse amor só pode acontecer no momento em que Deus entra em você. Se Deus não entrar em você, não entrar no seu coração, não entrar na sua mente, você nunca vai entender esse amor. Você nunca vai compreender, porque de repente nós podemos entender o amor que um pai tem quando ele coloca a sua vida para o filho ser salvo. Mas o Senhor Jesus colocou a vida dele para salvar o traficante, para salvar a prostituta, para salvar o viciado, para salvar o ladrão. Ele não colocou a vida dele para salvar quem era bonzinho. Ele colocou a sua vida para salvar aqueles que a sociedade já tinha dado por perdidos. Ele colocou a vida dele. Então, você ou nós nos dedicarmos para ajudar aqueles que são bons, nós não estamos manifestando o amor de Deus. O amor dele você manifesta, como eu falei agora, quando você suja as suas mãos também. Quando você vai e põe a mão na obra, põe a mão na massa. E não espera que o bispo, o apóstolo, o pastor ou alguns o façam.
Porque esse novo mandamento não é para bispos e pastores apenas, é para todos os crentes, para todos os cristãos, para todos os homens e mulheres de Deus. O amor de Deus, presta atenção, é o amor que faz você abdicar do seu tempo, faz você abdicar de muitas coisas na sua vida para poder ajudar o necessitado. É o amor do servo. É o amor que fez o Senhor Jesus se ajoelhar e lavar os pés dos discípulos, para dar o exemplo, querendo dizer, é isso que vocês têm que fazer com o seu próximo. Servir o seu próximo, ajudar o seu próximo, socorrer o seu próximo, sem esperar nada em troca, sem esperar nenhum obrigado, mas fazer o bem ao próximo, por isto fazer parte da sua natureza. E isso só vai ser parte da sua natureza quando você nascer de Deus, quando nascer do Espírito Santo. Porque enquanto nós formos religiosos, frequentadores de igreja, enquanto os obreiros forem apenas trabalhadores da igreja, mas não forem homens de Deus, enquanto as obreiras forem apenas trabalhadoras da igreja, mas não forem mulheres de Deus, nascidas de Deus, Deus não vai poder operar na vida delas, agir na vida delas. E Deus age na nossa vida por intermédio do Espírito Santo. Amém? Abre em João 14 a sua Bíblia. João 14, versículo 16. Vamos ver em que consiste amar a Deus. Porque muitos dizem, eu te amo, aí chora, e tem aquele sentimento, mas para Deus isso não serve. Para Deus o amor que serve é o amor da pessoa que se doa. Que se doa. Versículo 16, capítulo 14 de João. Vamos lá. Jesus promete outro Consolador. Olha que bacana. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que dia é esse? Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Esse dia que ele fala, é o dia em que o Espírito Santo descer em você. O dia que o Espírito Santo possuir você. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é a essência de Deus. A humanidade, ela viveu 3 eras.
3 eras. A primeira era da humanidade foi a era do Deus Pai. Na era do Deus Pai, Deus se revelava aos profetas por meio de visões, por meio de sonhos, por meio de revelações. Estamos falando da era do Deus Pai. Quando a era do Deus Pai foi concluída, ela foi concluída quando o profeta Malaquias morreu. Ele foi o último dos profetas dessa era, o profeta Malaquias. Depois que o profeta Malaquias faleceu, veio um tempo de escuridão. Alguns séculos em que Deus não se comunicou e não se revelou e não se manifestou a ninguém. Até o momento em que veio o anjo Gabriel até Maria para anunciar a vinda do Deus Filho. Ali começa a segunda era da humanidade, a era do Deus Filho. Na era do Deus Filho, Deus não falava por sonho, por visão, por revelação. Deus falava pela boca do seu Filho. A era do Deus Filho, ela durou 3 anos. Quanto tempo durou? 3 anos. O que o Senhor Jesus fez em 3 anos, João disse que não se podia escrever nem em todos os livros do mundo, de todas as coisas que aconteceram nesses 3 anos que Jesus fez. Foi a era do Deus Pai. Quando o Senhor Jesus parte, é assunto aos céus. Aqui você vê que antes dele partir, ele disse: não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito de verdade, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Ali no dia de Pentecostes começou a terceira era, a era do Espírito, a era do Espírito Santo. E essa era do Espírito Santo, ela vem se prolongando até os nossos dias, e ela vai se prolongar até o dia do arrebatamento da igreja. Porque no arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai ser levado junto com a igreja. O Espírito Santo, vamos entender, o Senhor Jesus, ele foi chamado também de Emanuel. O que significa Emanuel? Você sabe. Deus conosco. O Espírito Santo, ele já não é Deus conosco. O Espírito Santo, ele é Deus dentro de nós. Presta atenção. O Espírito Santo, ele é Deus dentro de nós. Então, você imagina Deus, o Criador, na sua plenitude, na sua grandeza, no seu poder, o Deus onipotente vem morar em você através da pessoa do Espírito Santo. Quando isso acontece, quando o Espírito Santo consegue entrar em você, te possuir, ele transfere para o seu coração tudo o que Deus sente. Ele transfere para a sua mente tudo o que
que Deus pensa. O Espírito Santo dentro de você, ele é a própria revelação de Deus. O Espírito Santo dentro de você é que te convence de que há um lugar esperando por você. O Espírito Santo dentro de você é aquele que é Deus morando em você, te fortalecendo, te ajudando, te sustentando. No momento em que todo mundo te abandona, o Espírito Santo dentro de você, ele é a tua força. E ele sempre vai dizer: eu estou aqui, eu estou aqui. É o Espírito Santo. Quer dizer que se você não tiver o Espírito Santo, você não tem Deus na tua vida. Se você não tiver o Espírito Santo, você não tem. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não temos Deus na nossa vida. Nós estaremos sozinhos. E a tristeza dos discípulos, porque eles estavam tristes, era que Jesus dizia: para onde eu vou, vocês não podem ir comigo. E eles pensaram: nós vamos ficar sozinhos, o que vai ser de nós? E ele disse: não, vocês não vão ficar sozinhos, porque o Espírito da verdade vai vir. E eles ficaram pensando: mas quem é esse Espírito? Eu não sei quem é. E ele disse: vocês sabem quem ele é, porque ele está com vocês, mas ele estará em vocês. Quer dizer, o Espírito Santo estava com eles através de Cristo. Mas quando Cristo partiu, o Espírito Santo veio habitar dentro deles. O mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, é esse Espírito que quer morar dentro de nós. E às vezes, presta atenção, você tem que prestar atenção e acompanhar o raciocínio. Às vezes você gosta muito de bater palma, fica muito emocionado, fica muito excitado com a palavra, mas depois que termina o culto, eu vou perguntar o que eu preguei, tu não lembra da metade. Porque eu prefiro que você fique compenetrado, prestando atenção, tomando nota do que a gente está falando, para você não esquecer. Porque sem o Espírito Santo, nós não podemos servir a Deus. Nós não vamos conseguir amar a Deus como Ele quer ser amado. Nós não vamos conseguir amar o nosso próximo como Ele nos amou. Nós não vamos conseguir nos doar pelo próximo, doar o nosso tempo, a nossa vida. Porque quem motiva, quem move a pessoa a sair do seu lugar, a gastar o seu tempo, a gastar a sua vida para ajudar quem a humanidade, quem a sociedade desprezou, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que impulsiona a pessoa a lutar pelos outros. O Espírito Santo, se você não faz alguma coisa para Deus, por alguém, Ele não te deixa descansar. Quando você tem o Espírito Santo, você só consegue ter paz quando você está fazendo bem para alguma pessoa. Senão você não tem paz. E o Espírito Santo dentro de nós, ele sempre nos empurra. Vai. O mundo vai dizer para você: não vai não. Não vai não. E o Espírito Santo diz: vai que eu estou contigo, vai que tu vai arrebentar. Você olha para uma pessoa e aí você tem vontade de falar de Jesus para ela. E vem uma voz na tua cabeça e fala assim: não fala não, que ela não vai aceitar.
E o Espírito Santo está dizendo para você: vai e fala com ela. A voz que fala na tua mente que ela não vai aceitar é a própria voz do diabo. Porque o diabo sabe que no momento em que você chegar e falar com aquela pessoa, ela vai ser salva. De repente ela está ali esperando, dizendo assim: puxa, eu queria tanto que alguém me apontasse um caminho. E aí você passa por ela, o Espírito Santo te incomoda e diz assim: vai e fala com ela. Aí o diabo diz: não fala não, porque ela nem vai dar ouvido. E de repente ela está ali sentada pensando em morrer, pensando em se matar, pensando em deixar a família, em largar o marido, em largar a mulher, em largar os filhos. E ela diz: poxa, como eu queria que alguém me apontasse um caminho. E quantas vezes o Espírito Santo te colocou, ou nos colocou, no caminho de alguém, e nós dissemos: ah não, estou muito apressado, não tenho tempo de parar. Você lembra da semana passada, quando a gente falou, quando o Espírito Santo através de nós falou, que o servo, ele é o escravo de um propósito, ele é o escravo de uma missão. O servo, ele não encaixa a missão na sua vida, ele encaixa a sua vida na missão. Ele não diz: deixa eu ver como é que eu posso fazer para mais ou menos cumprir a missão. Não. Ele diz: eu vou encaixar a minha vida na missão. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Amém? Aí diz assim: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Isso acontece quando o Espírito Santo entra na gente. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, qual é o novo mandamento dele? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Quer dizer, o meu Pai, se ele tiver que virar o mundo de cabeça para baixo, para socorrer esse que me ama, o meu Pai vai virar o mundo do avesso, mas ele vai atender. Porque ele me atende. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E isso vos tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora para antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Ele disse: eu vou
para enviar o meu Espírito para aqueles que me amam, para aqueles que me servem. Sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir servir a Deus. Sem o Espírito Santo, nós vamos servir à Igreja Mundial, nós vamos servir ao bispo, ao pastor, ao apóstolo, mas não vamos servir a quem? A Deus. Então, de que adianta? Quantas pessoas fazem de tudo porque elas querem ser conhecidas pelo apóstolo? Para que no momento em que alguém lhe chame a atenção, ela diga: olha, cuidado, eu conheço o apóstolo, hein? Eu queria que você conhecesse Jesus. Porque o esforço que a pessoa faz para aparecer para o homem, ela deveria fazer para aparecer para Jesus. Porque o homem não pode mudar a nossa vida, mas o Espírito Santo pode. Então, se você tem que lutar por algo, lute para ser visto por Deus, para chamar a atenção de quem? De Deus. E não chamar a atenção de um bispo, de um pastor, a atenção do apóstolo, ou seja, de quem for, da bispa. Não, lute para chamar a atenção de quem? De Deus. De Deus. Porque os bispos, os pastores, o nosso apóstolo, a bispa, eles podem andar conosco e nos ensinar muitas coisas, mas eles não podem entrar em nós. O Espírito Santo pode. E o Espírito Santo, está escrito ali, ele vai te ensinar todas as coisas. Quando ele entrar em você, ele vai te ensinar quem é Deus, o que Deus quer. Você vai saber clarinho, clarinho, sem ninguém te falar. Você vai saber claramente o que Deus quer e o que Deus não quer. Claramente. Mas precisa ter o Espírito Santo dentro de você. Diga glória a Deus.